Mateus capítulo 5, a partir do verso 1. E vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e tendo se sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo sua boca, lhes ensinava, dizendo: seguem em marcha para o encontro com Adonai. Os humildes de espírito, sim, deles é o reino dos céus. Seguem em marcha os que choram, sim, eles serão consolados. Seguem em marcha os humildes, sim, eles herdarão a terra. Seguem em marcha os que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. Seguem em marcha para o encontro com Adonai os misericordiosos, sim, eles alcançarão misericórdia. Vamos dizer juntos esse último verso, verso 7. Seguem em marcha para o encontro com Adonai os misericordiosos, sim, eles alcançarão misericórdia. Aleluia. Quando nós olhamos para a Escritura, toda a Escritura encoraja a misericórdia, a compaixão. Por exemplo, se nós olharmos para o Antigo Testamento, Salmo 37, verso 26, diz que os justos são generosos e emprestam aos que precisam. Os seus filhos são felizes. Zacarias capítulo 7 faz uma denúncia dizendo que o motivo pelo qual Israel seria levado, ou foi levado na verdade, para o cativeiro, era a falta de misericórdia, a falta de compaixão pelos pobres, pelos fracos, pelos frágeis, pelos necessitados. Zacarias capítulo 7, a partir do verso 8, diz: e a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias. Assim diz o Senhor dos exércitos: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado. Nem tramem maldades uns contra os outros. Mas, diz o verso 11, eles se recusaram a dar atenção. Teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos. Endureceram o coração e não ouviram a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha falado pelo seu Espírito, por meio dos antigos profetas. Por isso, o Senhor dos Exércitos irou-se muito. O Senhor agora diz no verso 13: quando eu os chamei, não me deram ouvidos. Por isso, quando eles me chamarem, também não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. A Bíblia no Antigo Testamento ainda diz para nós que é necessária, é fundamental a misericórdia para com aqueles que têm menos poder. Então, aqueles que estão em posição de autoridade não podem de maneira nenhuma oprimir o povo. Provérbios capítulo 14, verso 31, quem persegue os pobres insulta a Deus, que os fez. Mas quem é bom para com eles, honra a Deus. E a Bíblia ainda diz no Antigo Testamento que a misericórdia atrai bênção para a vida da pessoa misericordiosa. Uma pessoa bondosa, diz Provérbios 11, 17, faz bem até a sua própria alma, mas destrói-a quando se torna cruel. Oséias denuncia a falta de bondade, a falta de misericórdia, e diz que essa atitude traz malefícios até para o fruto da terra. A terra fica infrutífera, improdutiva, quando falta misericórdia. Oséias capítulo 4, a partir do verso 1 diz: ouve a palavra do Senhor, ó povo de Israel. O Senhor tem contra ti um processo de acusação com as seguintes denúncias: não há nem honestidade, nem bondade, nem conhecimento de Deus na tua terra. Juras, mentes, matas, roubas e cometes adultério. Vê-se violência por toda a parte, os homicídios sucedem-se uns após outros. É por isso
que a tua terra está ressequida, está cheia de tristeza, e tudo que vive tem doença e acaba por morrer. Quadrúpedes, aves e até os peixes começam a desaparecer. Então a falta de misericórdia é condenada no Antigo Testamento, inclusive como motivo de empobrecimento de uma nação. Aqui Deus está falando a toda a nação de Israel. No Novo Testamento, a misericórdia deve ser tenazmente perseguida. Um coração misericordioso, diz o Novo Testamento, precisa ser um alvo do cristão. Jesus diz em Lucas capítulo 6, a partir do verso 35, amem. Vamos dizer isso juntos? Amemos. Olha o que Jesus vai dizer: amem os vossos inimigos. Tratem-nos bem. Emprestem. E não se preocupem se não vos pagarem, porque assim a recompensa que receberem do céu será grande, e estarão a proceder verdadeiramente como filhos do Altíssimo, porque é bondoso também com os ingratos e os perversos. Sejam compassivos, como o vosso Pai é compassivo. Paulo escreve aos Colossenses, em Colossenses capítulo 3, verso 12, as seguintes palavras: vocês são o povo de Deus, Ele os amou e os escolheu para serem dele, portanto, diga comigo, vistamo-nos. Paulo diz, portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Observa que o parâmetro que Paulo coloca aqui é muito alto. Assim como, diz ele, assim como o Senhor perdoou vocês. O parâmetro é o perdão de Deus. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Verso 14 de Colossenses 3. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Paulo escreve a Tito dizendo que nós só somos salvos, só há qualquer possibilidade de salvação para um ser humano por causa da misericórdia de Deus. Justamente pelo fato de Deus sentir a nossa miséria, a nossa condição miserável, terrível, é que é possível haver salvação. Tito capítulo 3, a partir do verso 4, mas quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e amor, Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Aleluia! Então vamos dizer juntos, Deus nos salva por causa de sua misericórdia. Aleluia! Tiago chega a dizer que a misericórdia será critério para julgamento no juízo final. Seremos julgados mediante a misericórdia que tivermos ou não. Tiago capítulo 2, verso 12. Portanto, em tudo que disserem e fizerem, lembrem-se, diga comigo, lembremos-nos. Olha para o seu irmão com amor e carinho, faz hora que a gente não faz esse exercício de interação, né? Olha para o seu irmão e diz, lembre-se. Lembre-se, meu irmão. Tiago diz, portanto, em tudo que disserem e fizerem, lembrem-se de que serão julgados pela lei que os liberta. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetiza falando sobre a imensa misericórdia manifestada na encarnação de Cristo. Em Lucas capítulo 1, verso 78, Zacarias entoa esse cântico. Eu vou ler apenas um trecho do cântico. Graças à eterna misericórdia de nosso Deus,
A luz da manhã, vinda do céu, está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte, e nos guiar ao caminho da paz. Paulo, finalmente, diz aos Coríntios, na segunda carta, que a fonte de toda misericórdia, de toda a capacidade de sentir o estado caótico, terrível, em que o outro se encontra. Toda a fonte de misericórdia, ou a fonte de toda a misericórdia, diz Paulo, é Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3, ele escreve: louvado seja o nosso Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu peço que você repita: a fonte de toda a misericórdia e consolo. Vamos pensar em misericórdia e graça. Se nós olharmos as introduções das epístolas paulinas, em todas elas, ou em quase todas, talvez a exceção unicamente seja a carta aos Gálatas, Paulo já entra direto no assunto, sem muitos rodeios, mas quando Paulo faz as saudações formais nas demais cartas, ele diz: graça e paz a vós outros. Quando Paulo chega nas epístolas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo, e Tito, ele muda a saudação. Paulo não diz graça e paz apenas, ele diz graça, misericórdia e paz. Isso possivelmente indica que Paulo faz alguma distinção entre graça e misericórdia. E nós precisamos olhar então para essas coisas, tentando entendê-las. Bem, possivelmente, a misericórdia é justamente essa capacidade de sentir a miséria do outro, enquanto a graça é a reação ocasionada pela misericórdia. Então Deus olha para nosso estado miserável, terrível, caótico, se compadece. Isso é misericórdia. E por causa dessa sua compaixão, de sentir o nosso estado miserável, Deus estende a sua mão, presenteando-nos justamente com aquilo que jamais poderíamos alcançar nesse estado miserável. Deus estende essa mão, que é a mão da graça. Deus é gracioso. Aleluia. A misericórdia então aponta para um senso de compaixão, e Paulo utiliza essa expressão nas cartas pastorais, possivelmente porque o que mais precise queimar, ou dentre as coisas que mais precisem queimar no coração de um pastor, é justamente essa capacidade de sentir o caos que está na vida do outro. O pastor sente o drama da ovelha, o caos da ovelha, até o pecado da ovelha. E Paulo ora justamente nesse sentido, saudando os pastores Timóteo e Tito, dizendo que haja em vocês a bênção da misericórdia, essa capacidade de sentir, essa sensibilidade profunda. Bem, mas a misericórdia não se restringe, como já estamos vendo, apenas a uma sensação ou a um sentimento. A misericórdia, em termos bíblicos, é parceira da ação. Então, logo após a sensibilidade, logo após a compaixão, a misericórdia parte para a ação. Há um desejo de aliviar o sofrimento do outro. É claro que na Bíblia há muitas maneiras disso ser ilustrado. Uma simpatia interna, levando a uma ação para alívio do sofrimento alheio. Muitas ilustrações, mas uma que nós conhecemos bem e que mexe com todos nós, sem dúvida, é a história do bom samaritano. De viagem, aquele homem vê um pobre coitado, um miserável, caído, vítima dos assaltantes. Ele para, acode a vítima estirada no chão. Outras pessoas já tinham passado por ali, passaram, diz o texto, ao largo da vítima,
Talvez até tivessem tido misericórdia, compaixão, dó, mas eles não tiveram uma compaixão nos termos de Cristo, nos termos bíblicos. Essa compaixão não os moveu à ação. Nada fizeram para socorro da vítima. Até que chega ao samaritano. Ele não apenas sente algo, mas isso que ele sente no seu coração faz com que ele abra mão da sua comodidade. Ele cuida das lesões do homem, ele leva o homem para um lugar seguro e providencia o pagamento de sua estada numa hospedaria. Essa atitude do samaritano é a própria encarnação da efetiva misericórdia. Não apenas um sentimento, um desejo muito intenso, proativo de aliviar o sofrimento. Mas vamos sair deste exemplo, uma parábola, para aquele que é o exemplo perfeito, principal exemplo de misericórdia. Deus, o Pai, envia o seu Filho unigênito ao mundo. A pessoa mais misericordiosa na história do mundo é, sem dúvida, o próprio Filho de Deus. No dizer de Paulo, isso vai envolver a mais terna misericórdia. Deus olha para o nosso estado deplorável. Deus vê o nosso sofrimento. Apesar de nós não passarmos de transgressores da lei, a misericórdia de Deus o leva a agir inteiramente a nosso favor. O Filho de Deus vem ao mundo e cuida da nossa miserável situação. Ele assume em nosso lugar a condenação devida para os nossos pecados. Não há em Jesus contradição entre justiça e misericórdia, ou, como vimos recentemente, entre misericórdia e verdade. Em Jesus, justiça e misericórdia se encontram. Como vimos, Zacarias, pai de João Batista, compreendeu o que estava acontecendo. Cheio do Espírito Santo, ele agradeceu a Deus e disse que o que estava por vir, a encarnação de Cristo, era, vamos dizer juntos, graças a entranhável misericórdia do nosso Deus. Aleluia, aleluia. Lucas capítulo 1, 78. Graças à entranhável misericórdia, aquilo que está lá comovendo as entranhas, aquilo que está lá mexendo com todo ser mais íntimo de Deus, que no coração de Deus exige uma atitude radical. Graças a isto, Jesus veio. Deus olha para o homem caído na sua miséria, perdido por causa do seu pecado. Observa que eu não estou falando de um homem na sarjeta, literal. Observa que eu não estou falando de um homem escravo de algum vício específico, de substâncias de uso ilegal. Não estou me referindo a isso. Estou falando da condição de todo e qualquer ser humano no seu estado natural. Como temos visto quartas-feiras após quartas-feiras, o ser humano em seu estado natural está alienado de Deus. Mas Deus se enche de terna compaixão pelo ser humano. A graça foi a reação de Deus olhando para as terríveis, lamentáveis consequências do nosso pecado, olhando com um olhar de misericórdia. E então Jesus vem e diz: bem-aventurados os misericordiosos. Segue em marcha para o encontro com Deus, o Deus de toda misericórdia, a fonte de toda misericórdia, de toda consolação. Seguem em marcha para o encontro com Ele os misericordiosos. Sim, eles alcançarão finalmente
depois de já terem alcançado misericórdia. Há um problema aqui. A pergunta que nós fazemos é: por que alcançarão misericórdia? Talvez esta bem-aventurança tenha sido cronicamente mal entendida. Há pessoas que simplesmente olhariam para essa fala de Jesus e diriam o seguinte: preste muita atenção. Se eu for misericordioso para com as outras pessoas, se eu me esforçar para ser misericordioso, então Deus terá misericórdia de mim. Se eu perdoar os outros, também serei perdoado. Simplesmente serei perdoado se eu souber perdoar. Vamos olhar para esse texto juntamente com afirmativas que são paralelas a ele. Por exemplo, dentro da oração do Pai Nosso, Jesus nos diz em Mateus capítulo 6, que nós deveríamos orar: perdoa as nossas dívidas. Diga comigo: assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Preste muita atenção no que Jesus falou. Ou como Lucas deixa registrado em Lucas capítulo 11, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Alguém poderia olhar para a fala de Jesus no início do Sermão do Monte, quando ele diz: seguem em marcha para o encontro com Adonai, os misericordiosos, sim, eles alcançarão misericórdia. Alguém poderia olhar para essa fala do Senhor e pensar que ele estaria simplesmente dizendo que se perdoarmos aos outros, então também seremos perdoados. E que em caso contrário, não seremos perdoados. Vamos para outro texto, Mateus capítulo 18, a partir do verso 21. A parábola do credor incompassivo. Preste muita atenção nessa leitura. Então Pedro foi ter com ele e perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar um irmão que pecar contra mim? 7 vezes, talvez? Não apenas 7, respondeu Jesus, mas 70 vezes 7. Aqui no início do texto, nós já estamos nos deparando com a total impossibilidade humana de cumprir a exigência de Cristo. No seu diálogo com Pedro, antes mesmo de entrar na parábola, Jesus já deixa claro: Pedro, você quer saber como é possível alcançar o favor de meu Pai? Eu vou te dizer. De modo natural, meramente humano, não. Pedro, você está sendo generoso, você acha, né? 7 vezes num dia você perdoa a mesma pessoa que errar contigo. Lindo. Disse que os mestres da lei apontavam apenas para 3 perdões diários para a mesma pessoa. Pedro foi generoso. Foi além do costume judeu. 7 vezes no dia, Jesus diz: você não é generoso o suficiente, não no padrão do meu Pai. 70 vezes 7, 490, fica bom? Uma pessoa erra contra você 500 vezes no dia e você a perdoa. Esse é o padrão. Tudo bem, Pedro? Por isto, verso 23, o reino dos céus pode comparar-se a um rei que resolveu pôr as contas em dia com os seus servos. Para começar, foi-lhe trazido um que lhe devia, diga comigo, 10.000 talentos. Por que eu pedi para você repetir a quantidade de ouro? Aqui a gente está falando de ouro. A quantidade de ouro que Jesus está citando. Um talento, vamos ver quem é bom de matemática. Um talento era algo em torno de 34 a 35 quilos de ouro. Isso era o peso de um talento de ouro. 34 a 35 quilos de ouro, correspondendo a 20 anos de trabalho.
1 talento. $10.000 talentos, portanto, eu estou com a minha colinha aqui. 340 a 350 toneladas de ouro. Quem paga essa dívida? Ou, mais fácil, 200.000 anos de trabalho. $200.000 anos. Uma dívida absolutamente impagável. Absolutamente impagável. Como não pudesse, Jesus prossegue, como não pudesse pagar a dívida, nós diríamos, obviamente, o Senhor mandou que ele, a sua mulher, os filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitá-la, para liquidá-la. Mas o servo ajoelhou-se diante do rei e implorou-lhe: Senhor, tem paciência, que eu te pagarei tudo. Ou ele era um trapaceiro, um mentiroso, ou ele tinha uma fé descomunal. O rei, sentindo compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Contudo, agora diga assim comigo, mal saiu. Olha o que Jesus vai dizer no verso 28 de Mateus 18. Contudo, mal saiu da presença do rei, o servo encontrou um colega que lhe devia algum dinheiro. E Jesus diz quanto devia: 100 denários. O denário era a diária de um trabalhador. Então, era uma dívida de 3 meses e 10 dias de trabalho. 100 dias. E agarrando-o pelo pescoço, exigiu-lhe: paga-me o que me deves. O outro ajoelhou-se e pediu-lhe muito que lhe desse mais algum tempo. Tem paciência que eu pago, prometeu. Mas o credor não queria esperar e mandou o homem ser metido na prisão até pagar toda a dívida. Os colegas, ao verem isto, foram ter com o rei e contaram-lhe o que se tinha passado. O Senhor mandou chamar o homem a quem tinha perdoado e disse-lhe: servo miserável, perdoei-te a tua enorme dívida porque me pediste. Não devias tu ter compaixão dos outros como eu tive de ti? O rei, muito zangado, mandou o homem para a cadeia até pagar o último cêntimo que devia. Como ele pagou 200.000 anos de trabalho. O mesmo fará o meu Pai Celestial convosco. Olha o problema que Jesus coloca diante de nós. Se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Meu Deus. Permita-me dizer, fim da linha para toda a raça humana. O que Jesus está pondo aqui é completamente impossível. No dizer de Cristo, um coração perdoador é milagre. Coração perdoador é coisa milagrosa, é fruto de novo nascimento. Só se a pessoa nascer de novo. Só se ela for renascida. Senão, não. Vamos revisar a história rapidamente. Um servo cruel. O Senhor exige que ele salde uma dívida imensa. É claro, o servo não tinha a menor condição de pagar aquela dívida. Por isso, implora o cancelamento. O Senhor demonstra misericórdia e perdoa a dívida inteirinha. Quando o servo sai, no exato momento em que ele sai da presença misericordiosa do Senhor, ele se encontra com um conservo seu que lhe devia uma quantia absolutamente insignificante e exige que esse servo seu lhe pague a dívida. O conservo, por sua vez, roga que a pequena quantia lhe fosse perdoada e diz: sê paciente para comigo e te pagarei. Entretanto, o servo credor não o ouve e lança-o na prisão até que ele lhe pague o último centavo.
Outros servos, ao testemunharem esse acontecimento, essa injustiça tremenda, vão e relatam o caso ao rei. O rei ouve a notícia, chama novamente o servo incompassivo, injusto, e lhe diz, em outros termos: diante do que você acabou de fazer, estou desfazendo o perdão que eu te tinha, ou que eu te havia entregue. O Senhor ordena que aquele servo seja encarcerado, decreta a sua prisão, até que ele pague. Ele morreu na prisão, o último centavo da dívida. E Jesus termina a parábola com a seguinte expressão: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo de todo ser, das entranhas mesmo, de todo o coração, não perdoardes cada um a seu irmão. Alguém, distraidamente, olhando para esse texto, diria: pois é, isso ensina para nós claramente que só poderemos ser perdoados se perdoarmos aos outros. Aliás, eu até li isso em Tiago hoje. Quem disser isto está se condenando, ou estará se condenando. Se eu e você tivéssemos de ser julgados, observa, naturalmente de acordo com essas condições apresentadas por Jesus, nenhum de nós neste salão e que está assistindo essa pregação, nenhum de nós seria perdoado, e nenhum de nós poderia jamais ser salvo. Se essa passagem bíblica tivesse de ser interpretada em termos estritamente naturais, o perdão divino seria algo completamente impossível para nós. Se essa realmente fosse a interpretação da bem-aventurança sobre a misericórdia e das passagens paralelas, nós estaríamos obrigados, preste muita atenção, a cancelar toda a doutrina de salvação pela graça. Teríamos que pegar essa doutrina e arrancá-la das páginas do Novo Testamento. Porque bastaria, e aqui está o problema, bastaria fazermos algo por nós mesmos, no caso perdoar, e receberíamos perdão. A primeira pergunta é: seria possível perdoar por nós mesmos? Ou perdoarmos? Nós jamais poderíamos repetir, se essa fosse a interpretação, nós jamais poderíamos repetir a declaração de que somos salvos pela graça divina mediante a fé, e que isso não vem de nós, é dom de Deus. Não teríamos como ler, por exemplo, Romanos 5,8. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Teríamos problemas com Romanos capítulo 5, verso 10. Quando inimigos, diz Paulo, fomos reconciliados com Deus. Teríamos problema com 2 Coríntios capítulo 5, 19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Todos esses e outros trechos bíblicos, ao final da história, diriam para nós grandes inverdades. Tudo isso seria um grande disparate. Mas nós sabemos muito bem que as Escrituras não podem mentir, e precisam ser interpretadas à luz das próprias Escrituras, para que não haja nenhum tipo de contradição. Bem, então precisamos olhar para o que Jesus está falando. Seguem em marcha para o encontro com Adonai os misericordiosos. Sim, eles alcançarão misericórdia. É próprio do salvo a misericórdia. Lembrem-se que desde o início, quando começamos a meditar nas bem-aventuranças, vimos que as bem-aventuranças são uma descrição que Cristo faz sobre como o salvo é.
Elas não estão aqui na forma de mandamento. Não são ordens do que devemos ou não fazer. Elas são um testemunho, apontando ou descrevendo simplesmente como o salvo é. Estamos juntos? E o salvo é alguém verdadeiramente arrependido. Só serei verdadeiramente perdoado quando eu estiver verdadeiramente arrependido. Quando eu vir, quando eu enxergar a maravilhosa graça que Deus concede para mim. Estar realmente arrependido, este é o centro da mensagem, esse é o núcleo. Preste muita atenção. Estar realmente arrependido, condição fundamental para a salvação, para o novo nascimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho, disseram João Batista e Jesus. Estar realmente arrependido é entender, é perceber que nada mereço senão a punição. E que se eu chegar a ser perdoado, esse perdão se deve exclusiva, unicamente ao amor, à graça, à misericórdia de Deus e nada mais. O cristão é aquele que entendeu isso. Ninguém é salvo por mérito. Somos salvos pela graça de Deus. Somos perdoados pela misericórdia de Deus. Somos alcançados pelo seu amor leal. O salvo entendeu isso. Se eu estiver realmente arrependido, e se eu perceber a minha real condição diante do Deus mais que santíssimo, compreendendo que eu só poderei ser perdoado por graça e misericórdia, então preste muita atenção, será inescapável, é isso que Jesus está dizendo no Sermão do Monte, será inescapável que eu perdoe todos aqueles que transgredirem contra mim. O salvo perdoa. Jesus não está dizendo perdoe para ser salvo, não, jamais. O salvo foi alcançado pela graça de Deus. O salvo sabe que não merecia ser salvo, e justamente por isso, o coração dele foi tomado de misericórdia. Deus seja louvado. Essa bem-aventurança, então, deriva de todas as bem-aventuranças que a precederam. Vamos expressar isso da seguinte maneira. Em primeiro lugar, o salvo é humilde de espírito. Ele percebe que não há qualquer retidão em sua própria pessoa, que a sua justiça, como diz a profecia de Isaías, são apenas um trapo imundo se comparadas à santidade de Deus. O salvo entende isso. Ele entende que colocado diante da face de Deus, face a face com Deus e com a justiça divina, ele estaria irremediavelmente perdido. Ele não pode fazer nada para se salvar. Em segundo lugar, justamente por isso ele chora, ele lamenta, por causa do pecado que está em si, está nele. Em resultado, ou como resultado das operações do Espírito Santo, o salvo toma consciência da escuridão que há no seu próprio coração. Isso é completamente oposto ao discurso deste mundo. Este mundo incentiva os homens a ouvirem a voz do coração. Jesus incentiva os homens a ouvirem a voz celestial.
a voz de Deus, o Pai. Jeremias chega a dizer que a voz do coração é enganosa. Enganoso é o coração do homem, diz Jeremias. Por causa da operação do Espírito Santo, o salvo toma consciência, da negridão, da negritude que há no seu próprio coração, e por causa disso ele clama, como disse o apóstolo Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele quer ser livre da vileza que há no seu interior. E quando ele clama, ele se sujeita à ação de Deus, ele se mostra manso, e aí ele recebe uma vida nova. Ele passa a depender inteiramente de Deus para manifestar o caráter de Deus. Agora ele sabe por causa do encontro com Deus, que há um Deus que pode capacitá-lo a ser novo, a ser nova pessoa, novo homem. Ele já viu a si mesmo, ele já sabe que o maior inimigo dele, com as piores acusações que fizer, não conseguirá descrever plenamente o mal que há no interior dele, em sua natureza caída. Mas agora ele reconhece a graça de Deus, e por causa dessa graça operando em sua vida, ele é nova criação. Ele enxerga a si mesmo como alguém necessitado do reino de Deus. Primeiro ele olha para si, depois olha o mundo à sua volta e manifesta uma fome, uma sede tremenda pela justiça que procede de Deus, pelo reino de Deus. Ele anela isso. Ele vê sua desesperada situação diante de Deus, tem fome e sede dessa retidão, que finalmente o reconciliará plenamente com Deus, que endireitará todas as coisas, que proporcionará para ele inclusive um corpo glorificado. Ele olha para Cristo, descobre que em Cristo está tudo aquilo que ele necessita. Então ele fica inteiramente satisfeito, entendendo que recebeu tudo como um presente, como dádiva. O salvo diz: Ele teve misericórdia de mim. Ele teve misericórdia. Aleluia. Meu Pai, meu Deus. Inevitavelmente, depois de ver e experimentar tudo isso, a atitude do salvo para com seus semelhantes é mudada. Se tudo isso já aconteceu com ele, ele não vai mais enxergar os outros conforme ele costumava vê-los. Agora, ele os vê através dos olhos de Cristo. Agora, aqueles que erram com ele são vistos com um olhar compassivo. São homens que merecem, ou que carecem, da graça de Deus. Nós cantamos o Filho de Yahvé. Vamos juntos contemplar a cruz. Quem está encravado ali? Atravessado de mãos e pés, quem é ele? Aquele que jamais pecou, que nunca prejudicou alguém, que veio para anunciar a verdade, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ali está ele, preste atenção, pregado na cruz, sofrendo agonia. Ele contempla aqueles que eram responsáveis pelo seu sofrimento e diz: Pai, perdoa-lhes. Por quê? Porque não sabem o que fazem. Estavam governados pelo mal, estavam dominados pelo mal na sua ignorância, no seu desconhecimento. Pai, perdoa-lhes.
Olhamos ainda para Estevão, o jovem Estevão. Quando ele estava sendo apedrejado até a morte, diz Atos capítulo 7, ele ora ao Pai e dá um grito, ele clama: Senhor, não lhes atribuas esse pecado. De novo a Bíblia está dizendo algo como: Senhor, eles não sabem o que fazem. Estão loucos, Senhor. Estão me atacando por causa do pecado. Não compreendem que eu sou teu servo. Não compreendem, Senhor. Não compreenderam, meu Senhor e Mestre. E agora estão fazendo a mesma coisa comigo. Estão cegos pelo Deus deste mundo. Não sabem o que estão fazendo. Não lhes atribua este pecado. Estevão manifesta compaixão daquelas pessoas, por aquelas pessoas, misericórdia para com aqueles que nunca haviam experimentado a graça de Deus. Você conhece pessoas assim? Você conhece pessoas assim, que nunca experimentaram ainda a graça de Deus? Essa deve ser a condição de todo crente autêntico. Uma profunda tristeza por aqueles impotentes escravos do pecado. Essa é a atitude. Quando abusam de nós, quando nos prejudicam, quando nos desprezam, sem terem conhecido Deus. No dizer de Jesus, o cristão terá profunda compaixão. Ele dirá: eu sei que eu sou devedor à misericórdia divina. Se eu entendo que fui salvo somente pela graça de Deus, então eu não vou permitir que qualquer sentimento de orgulho pessoal, que qualquer espírito vingativo se assenhoreie de mim. Muito ao contrário. Eu vou contemplar as pessoas, mesmo que elas movam ações contra mim, e terei no meu coração um profundo pesar por causa delas. E isso, no dizer de Jesus, se seguirá inevitavelmente e automaticamente ao novo nascimento. Precisamos nos render a essa ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo avivará isso dentro de nós. Precisamos escolher que voz seguiremos. Já fizemos nossa escolha. 2 de março deste ano, a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira publicou uma reportagem intitulada A Misericórdia de Deus, ligada ao missionário ucraniano Anatoly Chmielkovsky. Sem entrar no mérito da questão, no mérito da guerra entre Rússia e Ucrânia, eu não vou entrar nisso. Eu quero ler para vocês trechos do testemunho do ucraniano, nosso irmão, Anatoly Chmielkovsky. Isto em 2 de março, diz o relato. Já são 371 dias desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. Cerca de 350 mil soldados russos, o equivalente a 85% de todo o exército deles, estão em território ucraniano atacando as nossas cidades. A linha de batalha se estendeu por 1.200 quilômetros, sendo que 600 quilômetros são infernais. Acabei de levar as crianças para a escola, diz o missionário. Agora, não posso trazê-las de volta, pois é proibido durante o acionamento dos alarmes antiaéreos. Da janela do nosso apartamento ouço 5 explosões. Depois descubro que foi o nosso sistema de defesa abatendo mísseis russos. Um deles caiu na parada de ônibus e, por milagre, não explodiu. Outro caiu a 500 metros da casa de um irmão nosso, que tem 10 crianças adotivas.
O tamanho do buraco é de mais de 25 metros de largura e 10 metros de profundidade. Este cenário apocalíptico pode trazer medo, diz o missionário. Confesso, ainda sentimos medo. Vivemos nesse contexto há mais de um ano, mas aprendemos a não viver no pânico. O ser humano tem incrível habilidade de se adaptar e aprendemos a dividir as responsabilidades. Há quem está na linha do fronte com a arma, defendendo as nossas casas e famílias, e há aqueles que levam ajuda humanitária aos que estão em necessidade. Há outros que servem como capelães, e há ainda outros que sacrificam ou que se sacrificam para ganhar o dinheiro e ofertar para a defesa do país. Cada um faz a sua parte. Em fevereiro, diz ele, passei por uma experiência jamais vivida. Recebemos um telefonema. Foram as autoridades da cidade. Foi dito que em nosso estado há uma prisão reservada para um fim específico. Pelo Pacto de Genebra, os prisioneiros de guerra devem estar no local separado. Milhares deles foram transferidos para essa prisão. Depois de uma pausa, disseram que se quiséssemos, era permitido pregar o evangelho aos prisioneiros russos. Não acreditei no que ouvi. Dentro de mim surgiu um conflito moral, diz o missionário. Por que ir? E se for, que texto bíblico usar? E se pregar, como falar de amor? O conflito entre a natureza caída e o Espírito. Como disse o apóstolo Paulo, esses dois combatem entre si. O missionário segue dizendo, será que eles merecem amor depois daquilo que estão fazendo com a nossa nação? Compartilhei com Irina, minha esposa, que foi muito radical e disse, não. E com razão, diz ele. O trauma causado em nós pelos russos ainda é muito forte. Eles ainda querem nos destruir e não se sabe onde tudo isso vai parar. E se porventura algum deles se converter dos seus maus caminhos e se tornar um crente. Isso lembra muito a história de Jonas, né? Jonas não queria a conversão dos ninivitas de jeito nenhum. Ele queria que os ninivitas fossem devidamente destruídos por Deus. Ele detestava os assírios. E aqui esse missionário ucraniano está no mesmo conflito. Mas, vamos ao final da história. Fui até lá em um domingo. Não pude levar telefone ou qualquer aparelho eletrônico. Fotos estavam proibidas. Os prisioneiros são protegidos pela lei. Dentro da prisão, passando pelos inúmeros portões, me levaram a um espaço para 70 pessoas, mas trouxeram 3 grupos, cada um com 70 pessoas. Dentro do quarto, do salão, havia apenas 2 pastores e centenas de militares. O guarda prosseguiu. Você tem 1 hora, fale o que quiser. Trouxe comigo a Bíblia em papel. Falei em russo da parábola do bom samaritano. Contei sobre 5 personagens: o judeu, os ladrões, o sacerdote, o levita e o samaritano. Criando uma imagem de cada personagem, perguntei: você se identifica com quem? Depois falei de Jesus. No final fiz apelo. Ao abrir os olhos, vi lágrimas nos rostos de muitos daqueles militares. Não acreditei, pois me senti como o profeta Jonas. 1 hora passou como 5 minutos. O medo já havia passado. Ao me despedir, disse: ontem vocês tomaram a decisão errada. Hoje tem direito de escolher um rumo diferente com Jesus. Só faltava ele dizer, a favor da Ucrânia, né? E ele finaliza dizendo, até hoje lembro os rostos deles, oro por eles. E ele diz, por favor, ore por nós. Se alguém é misericordioso,
assim deve ser a sua misericórdia. Quando praticar algo de errado, dirá: ó Deus, Tu és a fonte de toda misericórdia, o Pai das misericórdias. Se essa pessoa não perdoou o seu irmão, no dizer de Jesus, ela ainda não foi perdoada por Deus. Ou ela se esqueceu completamente de que foi perdoada por Deus. Se aquele servo cruel e injusto não perdoa ou não perdoou o conservo que lhe devia algo, o problema é que ele não compreendeu o perdão. Ele não entendeu a relação do rei com ele. Na essência, ele não foi perdoado. Só foi revertido aquilo que em seu coração nunca de fato aconteceu. Ele nunca entendeu o seu estado miserável. A única condição para alguém ser perdoado é que tenha havido arrependimento no seu íntimo. O arrependimento envolve, entre outras coisas, que eu perceba que não posso reivindicar nada como meu direito da parte de Deus. É somente por graça e misericórdia que eu posso ser perdoado. Champlin vai dizer o seguinte: aqueles que são assim absolvidos dificilmente deixam de apresentar a mesma atitude para com seus semelhantes. Os que mostram tal misericórdia para com a humanidade estão sujeitos à mesma graça. E aqui precisamos finalizar pensando no seguinte: nenhum de nós possui por natureza espírito perdoador, e é esse o desafio que Jesus impõe a Pedro. Se porventura alguém efetivamente perdoa, é porque já viu a graça de Deus agindo a seu favor. E então essa pessoa diz: sei que já fui perdoado realmente, portanto, também perdoo a meus ofensores verdadeiramente. Bem-aventurados os misericordiosos, diz Jesus. Seguem em marcha para o encontro com Deus os misericordiosos, disse Jesus. Sim, eles alcançarão misericórdia. Porque na verdade eles já a alcançaram. Eles já estão no caminho da misericórdia. Visto já terem obtido a misericórdia, por isso mesmo são misericordiosos. E obviamente o seu destino final é plena misericórdia. E quando estivermos neste mundo, nós corremos o risco de esquecermos, de sofrermos de amnésia quanto à graça de Deus. Mas precisamos nos lembrar, sempre que pecarmos e nos arrependermos, que o mesmo Deus misericordioso para conosco o é para com todos os homens. Naquele dia receberemos misericórdia. Em 2 Timóteo capítulo 1, versos 16 a 18, Paulo insere uma observação a respeito de Onesíforo, a quem ele lembrava como uma das pessoas que tinha se compadecido dele, que o tinha visitado enquanto ele era prisioneiro em Roma. Preste atenção. E aí Paulo acrescenta: o Senhor, olha a oração de Paulo, lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. Ó Deus, que Onesíforo permaneça fiel nesse caminho de misericórdia pelo qual ele está trilhando. O que me torna misericordioso é a graça de Deus. A graça divina me torna de fato misericordioso. Se eu não for misericordioso, jamais entendi a graça,
jamais entendi a misericórdia. Estou fora de Cristo, ainda estou nos meus pecados, eu não fui perdoado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Diz Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios 11, 28. Quando alguém erra contra você, você se entristece por essa condição de pecado. Você sente compaixão daqueles que estão iludidos por este mundo, pela carne, pelo diabo, mesmo quando o alvo é você? No dizer de Jesus, esse é um grande teste. Segue em marcha para o encontro com Adonai, os misericordiosos. Sim, eles alcançarão misericórdia. Por favor, fique de pé no seu lugar.